Walter Luiz. Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. E com uma curiosa história. Recife, 1996. Náutico e CRB se enfrentaram pela Série B. No dia anterior, ou na noite anterior, um curioso acontecimento no hotel onde estava hospedado o CRB. Prostitutas estiveram no recinto e tiveram contatos íntimos com alguns jogadores do CRB. Uma curiosa história que vamos contar em detalhes daqui a pouco, inclusive com áudios de um repórter alagoano, do supervisor do Náutico, que hoje trabalha no CRB. E alguns atletas falaram do fato. Os curiosos bastidores do futebol. No passado valia tudo para enfraquecer o adversário. Então, daqui a 20 segundos, vamos contar em detalhes o dia em que o Náutico mandou prostitutas para o hotel onde estava hospedado o CRB. Canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado. Recordar é viver. Walter Luiz. 1996. Naquele ano, CRB e Náutico se enfrentaram 5 vezes. Foram 3 jogos amistosos, 2 nos aflitos e 1 em Maceió, e 2 jogos pela Série B. Em um destes jogos, no dia 29 de setembro de 1996, em Recife, o CRB perdeu por 3-2. As imagens da partida mostravam alguns jogadores do CRB um pouco cansados. Ninguém entendeu bem o porquê, já que passaram a noite repousando. Pelo menos era o que pensavam dirigentes e comissão técnica. Mas algo anormal aconteceu no hotel. Eita! No dia anterior ao jogo Náutico e CRB. No ano seguinte, em 1997, em uma descontraída entrevista, o supervisor do Náutico, na época, Marcos Lima Verde, hoje supervisor do CRB, conversando com o repórter Jorge Henrique, o popular Bojão, e também com Valmari Vilela, nessa conversa veio à tona o fato. Então, antes de ouvir alguns jogadores, vamos ouvir o repórter Jorge Henrique, o popular Bojão, com Lima Verde. Também estava na conversa Valmari Vilela. Um rápido papo que já mostra o que aconteceu. Agora tem uma passagem muito engraçada do Marcos Lima Verde como supervisor do Clube Náutico Capibaribe. Na temporada passada o CRB enfrentou o Náutico e o Marcos arranjou algumas mulheres da vida fácil lá de Pernambuco e mandou pro hotel do CRB. Aí o supervisor do Galo deu um cochilozinho, as mulheres invadiram o hotel, foi uma festa no outro dia. O Marcos pode contar. Veja bem, Valmari, em Pernambuco o extracampo é muito forte, né? Então o pessoal procurou saber onde é que o CRB estava e introduziu, né, um pessoal lá, né? Rapariga? O extracampo. O extracampo lá, o supervisor do CRB era o professor Zezinho, e ficou vigilante até certa hora da madrugada, mas deu um cochilozinho de 5 minutos. As mulheres entraram e fizeram a festa. O extracampo é muito forte. Muito bem, você ouviu aí. Na gravação, o repórter Jorge Henrique diz, no ano passado, no caso, já que eles estavam aí nesta conversa em 97, então, Bojão diz que em 96, o Lima Verde, supervisor do Náutico, arranjou algumas mulheres e mandou para o hotel do CRB. Lima Verde, quando fala, não diz que foi ele.
diz o pessoal do Náutico. Bem, não importa quem mandou. O fato é, mandaram. Agora, o que aconteceu de fato? Nós ouvimos alguns jogadores. Primeiro, Erinho. Erinho era um ponta-direita, jogador da base, baixinho, arisco. Chegou até a jogar no Flamengo, na base do Flamengo. Erinho fez diversos gols com a camisa do CRB, estava neste jogo, entrou no segundo tempo, no lugar de Roberto Michele, e estava no hotel. Erinho fala a respeito. O fato aconteceu ou não? Vamos ouvir o jogador Erinho. Realmente procede, sim. Meu Deus! Procede esse ano 96, Campeonato Brasileiro. A gente foi jogar lá contra o Náutico, então a gente jantou. Após a janta, eu estava lá na recepção com um grupo de jogadores, não lembro quem, mas tinha um grupo. E chegou essas 3 mulheres. As mulheres bem vestidas, elegantes. De alguma forma, na hora que elas estavam fazendo o check-in lá na hora na recepção, elas começaram a dar aqueles olhares diferentes, tudo, tá? Eu fiquei na minha, né? Fiquei ali, elas subiram pro quarto. E depois, quando deu pertinho das 10, eu me recolhi, que o jogo era no outro dia, 4 horas da tarde, e eu já estava cansado um pouco da viagem, fui para o meu quarto. E quando foi no outro dia de manhã que eu descobri que o Náutico tinha mandado 3 prostitutas para o hotel. Tinha acho que 2 jogadores foram lá no quarto delas. Na mesma hora o pessoal da recepção informou a comissão técnica. A comissão técnica entrou em contato com a direção do hotel, mandaram retirar elas do hotel. Elas foram retiradas. Esses 2 jogadores que tiveram uma conversa com eles. Eu lembro até que queriam até mandar para Maceió, mas resolveram abafar. Mas assim, procede essa. Mas graças a Deus a gente fez um bom jogo e não deu em nada não. Mas que procede. O Náutico tem mandado essas 3 prostitutas para o hotel. Muito bem, está aí, o ponta-direita Erinho confirma o fato. Outro atleta que estava lá, participou do jogo, estava no hotel, é alagoano, da base do CRB. Atualmente treinador de futebol Jaelson Marcelino, o volante Jaelson. Outra testemunha, estava lá. O que aconteceu? O que Jaelson sabe do fato? Ele conta para a gente. Realmente aconteceu isso aí mesmo, né? Em 96, nós fomos jogar lá em Recife contra o Náutico e quando nós chegamos lá antes do lanche, chegaram 3 mulheres lá, 3 ou foi 4 lá, e foi uma maior resenha, cara. As meninas começaram a perguntar o nome de jogador por jogador, né? Quem é Roberto Michele, quem é fulano de tal, quem é ciclano. Porque eu acho que o pessoal do Náutico já mandou, né? Já mandou procurar os caras que eram titular, né? Mas foi, rapaz, os caras ficaram meio que desesperados lá, as mulheres eram mulheres muito bonitas, né? E não se sabe, né, o que aconteceu. Mas esse fato aconteceu mesmo, foi um fato muito engraçado, inclusive no dia seguinte, o seu Zezinho queria mandar até uns 2 ou 3 embora lá, mas depois o finado Edenilton chegou lá e conversou com o pessoal e nós fizemos um bom jogo, né? Perdendo, mas fizemos uma boa partida. Mas foi um fato muito interessante, muito curioso. E antes o pessoal fazia muito isso aí, né? E o CRB teve essa experiência nesse ano de 96. Está aí o Jaelson falando sobre o que viu, o que sabe deste curioso fato. Zagueiro Márcio Pereira, uma das lideranças daquele plantel, estava no hotel, participou do jogo. Márcio, 26 anos depois,
nos diz o que lembra daquele episódio. Eu fiquei sabendo mesmo disso aí, que teve 2 jogadores que saiu com as meninas, que estavam na concentração. E quando foi de manhã que eu fiquei sabendo, aí os diretores queriam até mandar eles vir embora para Maceió. Mas aí a gente conversou com os diretores para que eles permanecessem lá e depois eles conversavam com eles aqui em Maceió. Porque o time da gente era unido. Aí a gente conversou com a diretoria, terminou eles ficando lá e na volta eles conversaram com eles. Muito bem, está aí Márcio Pereira. Também falamos com Roberto Michele, o artilheiro do CRB naquele ano. Inclusive, neste jogo de 3-2, os 2 gols do CRB foram de Roberto Michele. Estava 3-0 para o Náutico. O Náutico estava com tudo. O CRB tinha alguns jogadores puxando um pouco das pernas. Com alguma fraqueza, não sei porquê. Você fala demais. Mas o Michele correu muito e fez 2 gols. Falamos com o Michele a respeito do que aconteceu naquele dia. Ele era experiente. Será que ele sabe de alguma coisa, hein, Michele? Respondendo aí, referente a esse acontecimento no jogo de CRB e Náutico, eu, assim, para ser muito sincero, eu vi um assunto, só que eu, como estava concentrado para o jogo, eu não vi nenhuma mulher dessa não, até porque eu gosto muito de mulher, né? Mas se colocar essas prostitutas dentro do hotel, da minha parte, eu não vi essas pessoas. Nenhuma chegou no nosso apartamento não, né? Eu acho que se ficou ou se foi colocado em algum apartamento de A de B, eu também não posso nem confirmar, porque eu não sei. Só sei que no meu, eu passei em branco, se é que aconteceu, né? Um abraço, que Deus abençoe vocês aí. Está aí o experiente centroavante Roberto Michele. Só queria saber de descansar. Não sabe nada sobre mulheres, mas gosta, segundo ele nos falou aí. Recife, 1996. O dia em que o Náutico mandou prostitutas para o hotel do CRB. Queima? Um folclórico, histórico e verdadeiro fato ocorrido naquela temporada. Coisa que não era tão difícil de ocorrer e deve ter ocorrido outras vezes. Quais foram os jogadores que, digamos, chegaram junto? Não sabemos, ninguém declarou. Mas que aconteceu, aconteceu e faz parte do nosso cartel de curiosas histórias do futebol alagoano. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para Sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas. Nós temos o apoio fundamental do SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato. O SAPEFEAL apoia o resgate da história do futebol de Alagoas, de seus clubes, de suas competições e de seus personagens. SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas. Presidente Jorge Bossato.